E aí galera, beleza? Esse é o Escaton, eu sou o Igor e essa é a Lid. Hoje eu e a Lid vamos falar de um livro muito legal chamado Ishmael. Em inglês é Ismael, em português ele foi traduzido como Ismael, né? Que é a tradução óbvia do português. É um livro do Daniel Quinn, de 1992. É um livro que é todo escrito em primeira pessoa, né? O narrador tá contando história e ele vai contando como o narrador encontrou o seu mentor e a série de conversas bem no método socrático entre o narrador, né? Que é um jovem bem desiludido com a vida, com o mundo, e o mentor dele, mentor intelectual, que é um gorila, né? Curiosamente, um gorila com poderes psíquicos. Não é o gorila Grodd. Poderia ser, mas não é. O nome desse gorila, né, o gorila mentor, é o Ishmael. Daí o nome do livro. O Ishmael, nessa série de discursos socráticos que eles vão tendo, né, ele faz o papel do Sócrates e usa aquele método lá de ficar perguntando, né, tentando fazer a outra pessoa chegar a um novo ponto de conhecimento, que é bem típico dos livros do Platão, né? Por exemplo, o mais famoso desse modelo talvez seja o Banquete. E durante essas conversas que eles vão tendo, o narrador, que não tem nome, e o Ismael, ele vai ensinando ao narrador uma nova concepção sobre a história humana e a relação dos humanos com a natureza, né? E ele é muito crítico à situação atual das coisas, né? Obviamente. Porque ele é um gorila, né? e ele tenta mostrar para o humano como nós humanos nos enganamos a acreditar uma coisa que a gente acha que é uma realidade, tanto sobre nós quanto sobre a natureza. E ele tenta provar que não é bem assim, né? É um auto-engano. Essa interpretação do mundo que o Ishmael tenta ensinar ao aprendiz, ela é baseada em alguns preceitos. Ele utiliza uma dicotomia, ele divide a humanidade entre dois tipos de seres humanos. E dois tipos antagônicos. E mostra como o tipo dominante, né, o tipo que está conquistando o outro grupo humano e também a natureza, criou toda uma mitologia, né, para se justificar, para justificar o que ele faz com a natureza, né? E seria a nossa sociedade é esse grupo dominante. E a mitologia que ele se refere é a nossa cultura. A tese dele é de que nós criamos a nossa cultura de forma que ela legitime as atrocidades que nós cometemos com os outros grupos humanos e também com a natureza como um todo. Como qualquer análise baseada em dualidade, ela tem defeitos, óbvio, né? Eu acho que todas as análises que partem do princípio de dividir qualquer coisa em duas, só existe dois tipos de pessoas, não, então você sempre vai cair num risco muito grande de fazer esse tipo de diferenciação. E o livro tem esse risco, né? E ele, em alguns momentos, cai no risco. Essa visão que ele fala da nossa cultura tem acho que guarda algumas similaridades com aquela ideia da cultura como vírus, né? Que alguns autores, principalmente o pessoal que estuda evolução, história, biologia evolucionista, eles têm essa tese do cultura como vírus, né? Ela precisa da humanidade para se perpetuar. E daí vem a noção do meme, inclusive, que hoje é uma coisa tão comum, né, nas nossas vidas, aí todo mundo com o celular na mão vendo memes o tempo inteiro. O nome meme é derivado de um conceito seria assim como os genes são o que transferem as características físicas dos seres vivos, os memes são esses componentes da nossa mente que transferem nossa cultura, né, através das gerações, e propiciam, de certa forma, essa evolução. Essa evolução é no sentido darwiniano, tá? Não confunda com evolução tecnológica.
Ishmael é claramente um romance de tese, assim, não tem muito como negar, né? Não é o meu estilo preferido de literatura, porém houve um momento na minha vida em que eu li muitos. Então foi essa época que eu li ele e foi um livro que me marcou, assim, eu lembro dele com bastante deferência, assim, é um livro que, apesar de ser um romance de tese, eu acho que ele é muito interessante. O objetivo do livro, como qualquer romance de tese, é apresentar as teses do autor através dos personagens. No caso, o Ishmael, obviamente, a voz do autor na história, e o objetivo é questionar toda essa, de certa forma, a sabedoria comum, né? Principalmente do Ocidente, mas eu acho que transcende, não é só o Ocidente. Sabedoria comum humana, né? Alguns conceitos comuns, tipo o progresso, né? A ideia de que as coisas só estão melhorando, que a gente vive muito melhor do que a gente já vivia e tal. Ele questiona tudo isso. Ele tenta levar o leitor a chegar a um novo ponto de informação, de conhecimento, para que o leitor seja, de certa forma, iluminado por uma visão mais completa das coisas e ele possa repensar os preceitos que ele segue na vida. E como um romance de tese, né, o objetivo aqui não é fechar uma história perfeita, sem furos, sem erros. Não, o objetivo é passar uma ideia. Então tem coisas que são inexplicadas, como por exemplo, de onde saíram os poderes psíquicos do Ishmael, que eu acho que qualquer um que lê o livro pensa sobre isso, mas em nenhum momento isso é explicado e eu diria até que isso não tem importância para o autor. O objetivo não é esse. O objetivo não é explicar, transformar os personagens numa história amarradinha, perfeitinha, muito... Não. A ideia aqui é carregar a tese e explicar uma ideia. E isso, claro, gera defeitos, né? Gera problemas. Por isso é um livro que polariza muito as opiniões. Se vocês forem ler sobre ele, vocês vão achar opiniões muito polarizadas, né? Gente que ama, gente que odeia. Seja pelos erros metodológicos que o autor incorre, né? Seja por interpretações, principalmente tem uma interpretação do mito do Caim e Abel, que eu acho muito legal, uma interpretação diferente, né? Que faz refletir, mas críticos mais religiosos, né? Mais ligados ao cristianismo não gostaram muito, né? Eu vi que teve muita crítica. O pessoal acha que ele não poderia ter usado, acha que desvirtuou o mito e tal, mas, bom, os mitos estão aí para isso, para serem reinterpretados e para serem reexaminados. O que deixa claro que ele é um romance, né, que o objetivo é uma tese, é o subtítulo, né, que é uma aventura de a mente e do espírito. A aventura não é do personagem, nem do Ishmael. Apesar de que conta a história do Ishmael e realmente é uma aventura. A aventura é do leitor. Então, o objetivo é criar uma aventura na mente e no espírito do leitor. Apesar dessas falhas metodológicas, né, quem estuda um pouco mais antropologia e tal vai perceber que, né, existem elas. Ele tem algumas teses, algumas conclusões que eu acho que de certa forma são um pouco inegáveis, né? Como, por exemplo, a ideia de que o ser humano propositalmente, né, talvez por não saber viver de outra forma, mas ele resolveu abandonar o que seria o natural para a nossa espécie. O que é muito curioso, né? Porque a gente vive num mundo em que as pessoas discutem várias coisas, dizem isso não é natural. E querem negar as coisas por elas não serem natural. Pode ser qualquer coisa. Tem várias coisas por aí, várias grandes questões que o argumento é esse. Isso não é natural. Mas aí, se a gente for refletir bem, nada do que a gente vive é natural. Natural seria a gente estar morando no meio do mato, caçando ratinho para comer. Não estamos. Então, a gente já saiu do natural há muito tempo. E a conclusão de que esse modelo, né, que a gente vive, obviamente está levando a gente para algum tipo de cataclisma, né? Um cataclisma ambiental, óbvio, né? Eu sei que tem gente que nega aí aquecimento global, buraco de ozônio, fala que a Terra é plana e tal, mas... Bom, é um consenso entre os cientistas. Todas essas coisas são consensos entre os cientistas. E se você quiser discutir esses consensos entre cientistas, você tem que provar. A ciência funciona de uma forma bem simples, né? Você cria sua tese e prova, e ela tem que ser reproduzível. Então, acho que é meio claro que realmente nosso modelo de vida está nos levando para uma situação limite, né? Se a gente vai saber lidar com ela ou não, já é outra coisa.
Outra coisa que é um pensamento bem legal, que eu acho que é bem provocador, é a análise que ele faz sobre a miséria e a produção de alimentos. É bem interessante, eu concordo, particularmente, pessoalmente, eu acho que eu sempre concordei, e você vai poder, se vocês lerem, vocês vão ver do que eu estou falando. Então, o autor usa muito de conceitos de antropologia cultural, obviamente de filosofia, né? É um livro que tem uma influência muito grande de Sócrates e Platão ali na estrutura dele, na forma como as ideias são apresentadas. Esse instrumental é usado para defender uma tese que, assim, é difícil de negar, que é uma tese ambientalista, né? Apesar do autor não concordar, não sei, é sim uma tese ambientalista, né? Que reflete sobre a situação que nós estamos, nós todos que moramos na Terra. Esse livro ficou conhecido em 1992 porque ele participou de um prêmio que chamava Turner Tomorrow, né? Amanhã, justamente uma ideia de premiar um livro, um romance que apresentasse discussões sobre a questão ambiental, né? O prêmio é Turner porque o patrono dele era o Ted Turner, que é o dono da Turner Corporation, né, que é a Turner Broadcast, que é uma empresa de televisão que é dono de vários canais, né, canais de TV a cabo e tal, e qualquer um que é fã de Family Guy sabe quem é o Ted Turner. E teve uma confusão lá no júri, né, o livro ganhou o prêmiozinho humilde de $500 mil, e depois da premiação, os próprios jurados revoltados, disseram que o livro não tinha qualidade, que eles tinham concordado em fazer outra coisa, que aquele era o melhor livro presente entre os competidores, mas que ele não tinha qualidade suficiente para ganhar um prêmio tão grande. E o produtor, né, o responsável pelo prêmio, foi lá e falou: não, esse é o vencedor, o prêmio é esse, os jurados são jurados, eles vieram aqui para julgar e não para decidir como é que o prêmio vai ser pago. O dinheiro é do Turner, é o Turner que manda. Basicamente foi isso que aconteceu. No final ele ganhou o prêmio, foi publicado, o livro fez muito sucesso e um dos jurados era o Ray Bradbury, grande escritor, né, de ficção científica, né, escreveu Fahrenheit 451. Ele saiu em defesa do autor, falou que o livro é bom, um livro bom de verdade e que merecia sim o prêmio. O livro foi escrito pelo Daniel Quinn, né, ele trabalhava com publishing, né, com editoras, e ele resolveu escrever esse livro. Ele era um cara muito envolvido com questões ambientais, tem um impacto muito grande, né, nesses movimentos. O livro acabou se tornando uma referência dessas questões, né. 92 foi justamente o ano da Eco 92, né, então você vê que era um momento que aquilo estava sendo muito discutido. E ele nasceu na década de 30 e morreu ano passado, em 2018, de pneumonia. Ele era escritor, né, crítico cultural, como crítico social, né, digamos, e um defensor da teoria que ele chamava de novo tribalismo. Se vocês se interessarem, é uma visão de como a sociedade deveria viver. E como todas essas visões utópicas, ela tem seus defeitos. Mas o problema aqui, o negócio desse livro não é aceitar a visão do autor. O que me fez gostar desse livro é porque ele te faz pensar. Você pode ler ele e discordar de tudo que o autor fala, mas você vai ter lido, você vai ter passado pelo caminho, e esse é o objetivo. A aventura da mente e do espírito é você conseguir fazer a sua mente chegar num ponto diferente que ela estava no começo do livro. E nesse aspecto eu acho que esse livro é muito precioso, e por mais que você discorde de todas as teses definidas pelo autor, eu discordo de algumas, ele vale muito a pena ser lido. O Ishmael faz parte de uma trilogia, né? Tem outros 2 livros que se chamam A História de B e o Meu Ishmael. Meu Ismael, ele conta, eu não li os outros livros, então eu não sei, eu sei que eles contam mais a história do Ismael, né? Esse livro conta um pouco do cara que salvou ele do zoológico, porque ele estava num circo lá, e maltratado, e um cara encontrou ele, salvou ele, conta um pouco de como é que foi que aconteceu isso. E os outros livros contam essa tentativa dele de ser mentor de alguém, né? Ele teve outros
aprendizes, não foi só esse desse livro. Os livros fizeram sucesso, eles suscitaram muito debate, né? Ele, como eu falei, ele é um livro que polariza muito, então teve muito debate sobre o que está certo, o que está errado, né, no livro. Uma influência muito grande que ele teve foi que o filme Instinto, é um filme de 1998 com Anthony Hopkins, que ele faz um cara meio que morava no mato e tal. É um livro que foi inspirado no Ismael, né? Não tem um gorila, né? Humanoide, gorila Grodd, mas tem esse personagem que é o que o Anthony Hopkins faz, que é um cara um antissocial, um ermitão, que ele é levado ali, é preso e tal, e tem toda um pouco dessa discussão, né? É levemente inspirado no livro. É um filme interessante, vale a pena assistir. Além disso, o belíssimo clipe do The Evolution, do Pearl Jam, acho que quem é um pouco mais velho, assim, uns 30 anos ali, igual eu, com certeza conhece, né? Porque foi na época que saiu a música, tanto a música quanto o clipe fizeram muito sucesso, e é inspirado nesse livro também. A ideia que motivou tanto a música quanto o clipe foi o Ismael, né? E as teses do Ismael. Então é isso aí, galera. Ismael é um baita livro, é realmente uma aventura da mente. Do espírito eu já não sei, mas da mente com certeza. Leiam essa porra, leiam, discutam, coloca aí se achou uma porcaria, se achou muito bom, se o livro mudou sua vida, se mudou a sua vida para pior, se você nunca mais vai querer saber nada sobre aquecimento global, vai negar o aquecimento global. Pode falar sobre tudo isso aí, se quiser, à vontade, aí nos comentários. Muito obrigado e até a próxima.